conceito da economia, a gente falou sobre o fluxo, né, de riqueza, a gente falou sobre os agentes econômicos ou alguns agentes econômicos, fatores de produção, entre outros. E aí nós paramos no dilema da questão da escassez, onde nós já vimos que a necessidade do homem, do agente de uma nação, sempre é ilimitada. O que é isso? Eu sempre vou necessitar de mais recursos, mais coisas para consumir, mas para consumir coisas, produtos, alimento, vestuário, nós temos uma fonte de recurso produtivo limitado. Ou seja, para fazer cadeira de madeira eu tenho que ter árvore, e eu não posso derrubar todas as árvores, que vai faltar oxigênio, por exemplo. Né? Então, nós temos necessidades humanas ilimitadas e nós temos recursos produtivos limitados. Isso gera uma grande questão que a economia estuda, que é a escassez. Tá? E aí, como surge a escassez? Surge nessa relação que nós acabamos de falar, sobre a necessidade humana ilimitada, como a gente viu lá na pirâmide de Maslow, né, em 5 fases. Né, quando a gente consegue preencher uma fase, sempre vai surgir outra necessidade para o ser humano. Seria ótimo, sim, que todo mundo conseguisse satisfazer as necessidades e que as empresas, o Estado, né, conseguisse distribuir esses produtos ou serviços para todos, mas nós não conseguimos justamente a questão limitada de produção, ou seja, por uma tecnologia, ou seja, pelo recurso natural, ou seja, até mesmo pela mão de obra qualificada. Então, a escassez ela surge em virtude das necessidades humanas ilimitadas e da restrição física desses recursos. E aí, há uma grande pergunta, né? E se não houvesse essa escassez de recursos? Será que seria mais fácil? O que vocês acham? Se não houvesse escassez de recursos? Ou se houvesse uma forma de minimizar essa escassez de recursos? E aí o recurso entra em vários segmentos, né? Recurso capital, recurso financeiro, recurso, né, de matéria-prima, natural, por aí vai. Ou seja, se todos os bens fossem abundantes, bens livres, ou seja, tudo aquilo que você necessitasse, você conseguisse comprar, você tivesse. Não haveria carência e todas as necessidades seriam atendidas. Se isso funcionasse, será que seria interessante? E eu já acrescento para vocês que nenhum país, mais isso que seja, no mundo, ele consegue dar as necessidades a todos em uma nação, toda a gente ou todo indivíduo. Tá? Mas se isso acontecesse, será que era interessante para a economia, para a riqueza de um país? Será que não era? Tá? Então vamos lá. Conceito aqui de escassez. É carência em virtude das necessidades humanas e limitadas e dos recursos limitados, que a gente já falou, para não ficar repetido, eu vou logo para frente. A satisfação das necessidades individuais e coletivas é feita com o consumo de bens e serviços, ou seja, para me satisfazer a necessidade individual ou coletiva, que a gente viu na aula passada também, é preciso produzir bens ou serviços. Tá? De bens e serviços. E aí, tem a necessidade de roupa, então tem que produzir. Tem a necessidade de ônibus, de coletivos, né? O Estado ele tem que entregar esses recursos públicos. E como eu falei anteriormente, nenhum país, mais rico que seja, não consegue entregar, tá, necessidades. Na verdade, ele não consegue satisfazer a necessidade de todos. Por mais rico que esse país seja. Certo? Com isso, surge o problema, um dos problemas fundamentais da economia. Tá? Quais problemas são esses? N problemas. Preocupação com a pobreza, o índice de pobreza do país. Né? A preocupação com a geração de emprego.
A preocupação com o aumento da inflação, tá? Que isso vai fazer surgir os preços e automaticamente o povo começa a ficar mais pobre, ou seja, não tem capital, não tem possibilidade de comprar bens, desde os mais básicos, como alimento, vestir, a casa, energia, água. E aí começam a surgir menos problemas que a economia ela busca resolver. Por isso ela não é a ciência exata, né? A ciência econômica. Econômica não, social, perdão. Ela busca resolver problemas dentro da nação, trazendo soluções de uma forma, ou deveria ser, né, de uma forma geral. Tá? E aí a economia ela busca resolver esses problemas. E aí vai entrar dentro de um sistema maior, né, que auxilia essa economia, que nós chamamos de sistema financeiro nacional. Até porque nós vivemos no capitalismo e a maioria dos países vivem no capitalismo. Não existe mais país socialista. Tá? Até a China, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, se não me engano, é a única hoje que é considerada socialista, mas ela tem meios de produção, ela tem uma economia forte, ela tem uma moeda que gira, né, e ela negocia com todos os países, ou a maioria dos países. Quando entra essa questão de escambo, né, troca de bens e serviços, e gera uma moeda monetária, acabou essa ideia de socialismo. Tá? Então, vamos lá. Problemas econômicos fundamentais. E aí gera o conceito de escassez. Volta àquela questão, nenhum país, por mais rico que ele seja, ele consegue ser autossuficiente, ou seja, ele consegue produzir bens e serviços para todas as necessidades do indivíduo que mora naquela nação, naquele estado, naquele país. Sempre vai ter pessoas que conseguem consumir mais bens e serviços e outras que nem tanto, por conta da escassez. E aí gera várias discussões e perguntas que nós fazemos todos os dias. Por exemplo, por que o Nordeste possui a renda inferior à de São Paulo, por exemplo? É porque os nordestinos ganham menos que o pessoal do Rio Grande do Sul. E aí são fatores, né, específicos de cada economia interna de região. Tá bom? Mas é uma questão, né, se perguntar. Porque os produtos são mais baratos lá em São Paulo e aqui são tão caros. Envolve várias outras questões, né, dentro da economia. Por que está tão difícil conseguir um emprego nos dias atuais? Vocês já se perguntaram? Por quê? Então, são questões que a economia estuda. Por que a carga tributária brasileira está tão elevada? E cá entre nós, é uma das maiores do mundo e um país, né, que tem mais tributos no mundo. Em torno de 23 e 24. E aí o pessoal ainda quer criar mais tributos. Né? Então, só para ter noção, os Estados Unidos tem no máximo ali 3, 4, acho que 3, 4 tributos nacional, federal. E no Brasil você tem tributo federal, tem tributo estadual e tem tributo municipal. O negócio não é brincadeira, não. Como são definidos os preços do produto? E aí nós vamos estudar isso aqui na contabilidade de custo, mas a gente vai entender um pouquinho da economia também. É que o dólar influencia no preço dos produtos, né, e etc. Como são definidos os aumentos de salários? E aí teve uma mudança, né, que a gente vai estudar mais na frente, como é que é determinado o salário mínimo, por exemplo. Teve uma mudança atualmente na questão do cálculo do salário mínimo. E como são definidas as taxas de juros do Banco Central? No caso, a taxa Selic, que é o que entre todas as outras taxas de juros nacional. Tá? Mas como responder esse monte de pergunta, é preciso entender o problema fundamental da economia, que vai girar em cima de 3 perguntas.
Nós vimos aí que problemas econômicos vão gerar em vários eixos, não só na moeda, né? Empregabilidade, pobreza, questões sociais, infraestrutura e várias outras questões que envolvem a sociedade. E aí, tudo isso sempre vai se voltar à ideia da escassez. Falta recursos, seja ele financeiro, seja ele de natureza, né, de matéria-prima, seja ele de capacidade de produção, capacidade de gerar tecnologia, não é? Até o capital, renda per capita de uma família, por exemplo. Então, né, se volta para a ideia de escassez. Tá? Então, o problema fundamental da economia, em qualquer lugar do mundo, é a escassez de recursos. E aí, nós temos as questões fundamentais por conta dessa escassez. Porque tudo é escasso, há necessidade muito grande da população, né, em N fatores de produção, em bens e serviços, mas em contrapartida, há uma limitação de poder produzir isso. Nós chamamos esse troço de escassez. As sociedades, organizações e governos são obrigados a fazer escolhas para responder às perguntas fundamentais. Então, observe o seguinte, nós temos um problema fundamental chamado de escassez, que vai gerar aquelas várias perguntas, né? E, para tentar resolver esse problema de escassez, sociedade, nós, né, organizações, seja elas públicas, privadas ou mistas, governo, Estado, eles se obrigam a responder 3 perguntas, tá, fundamentais do problema da economia. Que é o quê? Então, se nós temos escassez, nós temos que fazer uma escolha. Então, a escolha de o que produzir, quanto produzir, como produzir isso e para quem produzir. Então, vamos lá. Então, o que eu vou produzir? Como tem necessidades limitadas, e aí chega a questão da briga de classe, né? Tanto Marx fala, mas aí vocês vão entender que não é uma defesa de uma ideia, ideologia, mas sim a necessidade por conta do problema fundamental chamado de escassez. Isso não acontece só no Brasil, acontece em todo mundo, tá bom? E aí tem que se adaptar. O jogo de estrutura social, né, que envolve vários fatores, para ter uma economia basicamente interessante para todos. Né? Por exemplo, se você for ver a economia da Holanda, dos países europeus, tá? A diferença salarial é muito mínima, dependendo, comparando ao Brasil. Né? No Brasil, você vai ter diferenças salariais de 5 mil salários, para você ter noção. Mas na Holanda, você vai ter, no máximo, a diferença de 2 a 3 salários. Né? Então, professor, mas lá o custo de vida é bem maior. Obviamente, porque a capacidade de compra é maior da população. Tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho que responder as perguntas fundamentais do problema econômico. O que eu vou produzir? Né? Quanto eu vou produzir disso? Como e para quem? E por que responder isso? Para gerar um fluxo econômico, fluxo de riqueza. Lembra lá? Família, empresa, consumo. Tá? Então, tem que produzir. O que eu produzir, algo que é comprável, e a pessoa consegue produzir, quanto, necessidade da demanda, como eu vou fazer essa produção, lembrando que eu preciso de recursos, então eu não posso produzir tudo, eu não consigo produzir água, porque a água ela é limitada, eu não consigo produzir petróleo, eu só vou conseguir produzir petróleo até quando eu extrair o petróleo. Acabou o petróleo, pronto. Tem que ir partir para outros meios de combustível. Por isso que está sendo estudado, né? Outros meios de combustível. E para quem eu vou produzir? E aí já gera aquela questão, eita, né? Produzir para os ricos, produzir para a classe média, não vou produzir para a classe pobre ou classe miserável. Né? Porque o Brasil é o único dos poucos países que tem uma 4ª classe chamada de miseráveis. Estão aqui abaixo da linha do problema. Então vamos lá. Então, o que e quanto produzir? A sociedade deve escolher se produz mais bens de consumo, certo? Aquilo, alimentação, vestuário, sapato, etc. Ou bens de capital.
Então, o que é bem de consumo? Já diz aqui que é o consumo, né, em um período mais rápido, como, por exemplo, os alimentos, os perecíveis, ou no período mais alongado, a roupa, o carro, a casa, etc. Os bens de capitais são aqueles bens que me auxiliam na produção. Por exemplo, o maquinário, o prédio, os equipamentos, tá? Não é propriamente o dinheiro, mas é que vai me auxiliar a gerar um bem e serviço para capitalizar dinheiro. Daqui eu tô indo rápido demais, estou claro, porque a gente começou atrasado e eu estou tentando, né, dar tempo para a gente debater. Até aqui tranquilo? Não para entender, vou dando um sim no chat, para me compreender que vocês estão na mesma linha de raciocínio que eu. Então, falamos sobre o problema fundamental da economia, a escassez, né? E tem as perguntas fundamentais para resolver esse problema. O que produzir, quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Vamos lá, vamos voltar aqui e vocês vão entender no decorrer da brincadeira. Então, como produzir? Definir como devem ser produzidos os bens. Pela mão de obra intensiva ou de outra forma. O que seria a mão de obra intensiva? Trabalhador. Né? O interessante é que seja feito pelo trabalhador, porque esse trabalhador vai receber um salário, e com esse salário ele vai consumir, e assim a gente gira o ciclo econômico. Mas aí tem um grande vilão, né, ou não, que é a internet das coisas, a inteligência artificial, o OIT, tá, que está substituindo o homem. Então, por exemplo, o telemarketing está sendo substituído pela inteligência artificial. Um exemplo clássico é a Magazine Luiza. Você fala com um boneco, um avatar. Ele te responde, ele faz vídeos, né? Então, ele está substituindo várias pessoas, aquele avatar, né? A Magalu. Tá? Então, cabe essa decisão para a economia, tá bom? Pelas mãos de obra intensiva ou de outra forma. E como a gente vai produzir? Que sistemas produtivos a gente vai utilizar? Né? Que agente econômico a gente vai utilizar? A empresa, a família, né? O trabalhador, para gerar consumo. Não é? E aí, a última pergunta, a quarta e última, para quem produzir? Então, o Estado, a sociedade, o governo, e selecionar os setores que serão beneficiados pela distribuição desses produtos. Isso a gente estuda lá em marketing, por exemplo. Quando a gente vai fazer o público-alvo. Não dá para vender para todo mundo. Né? Tem um produto que vai produzir um público-alvo. Então, é mais ou menos isso. Né? Só que aí, logicamente, algumas pessoas vão estar ficando de fora. Isso quando a gente fala na produção de bens e serviços individuais. Coletivos, não. O Estado tem que aparar todo mundo, seja saúde, educação, transporte público, etc. Tá bom? Terminando a aula, vou mandar um vídeo bem legal que fala sobre privatização. Tá bom? Então, basicamente, pessoal, a aula de hoje seria sobre isso, né? As perguntas fundamentais, problema fundamental, em cima do problema fundamental nós temos as perguntas fundamentais, né? E aí, tem esse resumindo aqui, ó, o que, quando produzir, a sociedade deve decidir se produz mais bens de consumo ou bens de capitais, ou como no exemplo clássico, é produzir mais caminhões ou mais manteiga? Em quantidades, né? Porque produzir, quanto produzir? Os recursos devem ser dirigidos para a produção de mais bens de consumo ou mais bens de capital. Então, o pessoal precisa mais de emprego ou mais de alimento. Não é basicamente isso. Como produzir? Trata-se de uma questão de eficiência produtiva. Serão utilizados métodos de produção capital intensivo ou mão de obra intensiva, ou terra intensiva. As decisões dependem da disponibilidade de recursos de cada país. Por exemplo, o Brasil é muito rico na parte agrícola, então nós temos a terra intensiva. Não é à toa que a nossa parte agrícola foi, assim, esse ano, 2020, 2021, extraordinariamente vendas lá em cima, deu um aumento considerável do PIB brasileiro. Mas, em contrapartida, a gente se pergunta, por que o arroz está tão caro? A gente produz mais, a gente conseguiu produzir mais, né? Foi um estouro, agricultura, né, e tal, explodiu no mundo. Por que o arroz está tão caro? Por que o feijão é tão caro? Por que o trigo subiu?
né? Então, são questionamentos viáveis. Para quem produzir, a sociedade deve decidir quais os setores que serão beneficiados na entrega dessa produção. Trabalhadores, capitalistas ou proprietários de terra, agricultores ou indústrias, mercado interno ou mercado externo, tá? Região sul-norte, quem vão ser os beneficiados? Tá? Mas essa decisão é feita em cima, tá, da economia. A economia tem que se perguntar e decidir para quem vai produzir, né, os consumos, né, os bens de consumo ou de capitais. E aqui tem um diagrama que é o resumo do que a gente falou hoje. Economia, ela vai girar no problema sobre necessidades ilimitadas de uma nação e produtos, recursos limitados. E aí vem um grande problema que é a escassez. E com a escassez desses recursos, a gente tem que tomar uma decisão. E aí vem os problemas ou as perguntas fundamentais do problema econômico. Quem pode produzir, como produzir e para quem produzir. Tá? Isso aqui a gente viu na aula passada. Os agentes econômicos, isso aqui eu vou deixar para a aula que vem, tá? Me lembrem, a gente falar sobre setor primário, setor secundário e setor terciário. São 9 horas, eu vou deixar... Perdão, são 10 horas. Eu vou deixar aí meia horinha para a gente debater sobre o troço chamado privatizações, que não é novo, tá? O Brasil e outros países já fazem isso, mas que gera uma grande polêmica. E aí foi uma sugestão, né, do Jonathan, e aí a gente vai trabalhar em cima da economia, né? E em cima dos outros disciplinas também, geralmente debater sobre algum tema. Muito embora vocês deveriam ter mais conceitos sobre economia para a gente discutir sobre privatização. Mas tudo bem, a gente vai aprendendo, a gente vai debatendo dentro do que vocês podem assimilar aqui. Então vamos lá. Eu abro a grande questão, que é a seguinte: privatizações no Brasil. Tá? O que vocês acham? Eu queria que vocês ligassem o microfone, né, falassem sua posição. Posso começar pelo Jonathan, né, já que a sugestão foi dele. E aí vocês vão falando, eu vou mediando, né, e conversando um pouco com vocês sobre essa questão. Privatizações. Ela é boa para o Brasil? Ela é ruim para o Brasil? E por quê? E aí tragam fundamentos. Quando eu estudei direito com vocês, e a gente está sempre estudando, eu digo, tragam fundamentações. Não porque eu acho que fulaninho falou, não. Parar com isso, estão estudando economia. Então, me tragam, fonte, me tragam fundamentação, por que a privatização é boa, por que a privatização ela é ruim, tá, para o Brasil ou para qualquer mundo, qualquer país. Vamos lá? Então, vamos lá. Aberto aí o debate. John que começa, quer falar aí, John? Por que sugeriu e tal? Quero, acho legal. Ó, eu sugeri porque estavam falando sobre o marco do saneamento no Rio de Janeiro. Aí daí é sobre concessão, mas não é privatização, mas eu gosto do tema. O Milton Friedman fala, então, falando, eu sou a favor em alguns setores. O Milton Friedman, economista austríaco, ele fala: se colocarem o governo para administrar o deserto do Saara, em 5 anos faltará areia. Então, o governo, qualquer empresa estatal, ela é teoricamente menos eficiente do que uma empresa privada. E isso não sou eu que estou falando também. O doutor José Márcio Camargo falou. Ele é um economista formado pelo MIT. E também o Mailson da Nóbrega, que é o ex-ministro da Fazenda do Sarney, que privatizou de 2 estatais. Por que privatizações, na minha opinião, é bom? Teve um estudo da USP com algumas empresas que foram privatizadas há muito tempo atrás. Elas, em 5 categorias, elas ganharam força, ficaram mais eficientes. É sobre eficiência.
Não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre lucro, é sobre eficiência. Por exemplo, a gente tem uma empresa estatal do governo para a produção de camisinha. Eu acho que é meio desnecessário. Eu acredito que é desnecessário, que seria muito mais fácil, muito melhor, fazer uma, sei lá, uma bolsa camisinha. Porque você, sei lá, você é religioso, você não faz atos sexuais, sei lá. E daí você é obrigado a pagar por algo que você não está tendo. Então, seria muito melhor fazer um bolsa camisinha, sei lá. Ou seria tipo para as garotas. A Tabata Amaral, ela fez uma proposta de absorventes, de entregar absorvente nas escolas. Provavelmente seria uma criação de uma empresa estatal de absorventes para produzir absorvente. Até o Weintraub, ele falou que ele ficou zoando com o nome. Mas, garotas, eu quero a resposta de vocês. Vocês prefeririam que uma empresa do governo produzisse um absorvente para vocês ou vocês ganhassem um dinheiro para comprá-lo? Porque, tipo, vocês já ouviram falar, tipo, alguém falando, as pessoas, tipo, tem camisinha, mas é camisinha do posto, pô, é ruim. Não é ruim, mas você imagina que é, porque é do governo, porque é menos eficiente, todas as empresas do governo. É isso que eu acho. Show. É basicamente assim que eu quero que vocês tragam, né, o debate. Ó. Jonathan está aí na linha, né? Parece que o Jonathan já é quase aluno universitário. O que você tem que trazer base. O Jonathan trouxe no mínimo aí autores que tem uma tese, que devem na tese, e que tudo que ele falou tem lógica, né? Pelo menos para mim, assim, no meu ver, tem lógica, né? E eu também, Jonathan, eu concordo em parte, né? Privatizações. Para mim, na verdade, meu pensamento, no Brasil, né, o Brasil não serve para ter empresas estatais. Por quê? Primeiro, como o Jonathan falou, ineficiência de gerenciamento. Então, pessoas que administram as empresas, muitos deles não têm competência para administrá-las. Então, já começa errado aí. Né? Então, já começa errado aí. Se eu tenho uma empresa lá sei lá, mercado financeiro, que é o estatal do Brasil, eu vou colocar o cara que nunca estudou aquilo para administrar, a probabilidade de quebrar é grande. Então, já começa errado por aí. Fora as polêmicas, eu vou deixar para vocês, né? Então, o Jonathan, que ele veio com uma fala a favor, queria alguém que fosse contra a privatização. E por quê? Né, você é contra. Quais os malefícios da privatização? Porque, obviamente, não é, Jonathan? Vai ter alguns malefícios, mas nós analisamos, né, os benefícios prós e contras, vamos ver o que é melhor para o país, né, e para a economia desse país. Alguém é contra? Quem for contra aí pode se manifestar. Olha lá, meu povo, hora de vocês. Ah, professor, acho que não é legal por isso, isso e aquilo. Vamos lá. O que pode trazer de malefício para o Brasil a privatização? Eu não sei nem o que falar. Tem nenhum ponto negativo. O Jonathan convenceu todos vocês, né? Nossa, como vocês são fáceis de ser Deixa eu convencer o convencidos. contrário agora. Convencer o contrário, já que ninguém Beleza. falou. O problema de ter empresas privadas cuidando de setores muito importantes para a sociedade, tipo educação, segurança, saneamento básico, é que
As empresas privadas, elas focam em cortes de custos e muito pouco em ações sociais. Por exemplo, a Vale. A Vale é um grande exemplo. Quando vocês compraram, quando venderam a Vale, ela foi vendida num preço muito bom, foi bem barato, e ela era uma empresa que gerava lucro com uma gerência estatal. Com o tempo, foi com cortes de custos e tal, não tinha concorrência, então a gestão privada focou em corte de custos e aconteceu o que aconteceu com a barragem que foi destruída, né? Então, por culpa desses cortes de custo, você vai falar? Não, pode falar. Por conta desse corte de custo, aconteceu a tragédia que aconteceu. Outra coisa, vamos falar da China. A China é o país que tem mais de 51 mil estatais. E ela é um dos países que mais crescem economicamente, com gestões do Estado. Mas Mas porque lá é meio autoritário, então não podemos contar com a China. tem que ter esse parênteses, né, Jonathan? A China funciona por quê? Quem sabe? Lá tem corrupto na política. Ou se o cara, mesmo que tenha, né? O que acontece lá, Jonathan? Você sabe? O político Como assim? corrupto, Provavelmente é morto. morto. É morto, provavelmente não, morre, mata. Sim, já aconteceu mais de 800 casos de reestatização, porque as empresas não cumpriram os contratos de privatização. Foram mal geridas. E ao redor de todo mundo, mais de 800. As empresas não funcionavam bem, elas não tinham metas claras e muitas delas cortaram muitos mais custos e não focaram nas ações sociais como foram pedidas no contrato. Tem esse problema, né? Que o Jonathan levantou da ineficiência. Ele pode trazer um exemplo bem quintalar. É a própria Cagesse? A própria Cagesse. Né? Olha a ineficiência da Cagesse, quintalar. Né? E aí, fora, né, que tem municípios que têm estatais municipais, né? Lá em Xambi tem um SAAI, né? Que aí, no Brasil, pessoal, o Jonathan trouxe aí a China, mas a China é um país assim, né, que tem uma cultura diferente e funciona muita coisa, né? Por exemplo, na China, né, por causa do autoritarismo, ou seja, pela questão, né, se não funcionar você morre, você perde a mão, né, partidário proibido. Mas, por exemplo, lá na China, se você esqueceu a carteira no banco, na praça, o banquinho lá, saí, sentei, aí caiu, a carteira ficou lá. Né? Se você voltar no outro dia, Jonathan, vai estar lá a carteira. Tá entendendo? Tem toda a questão de monitoramento, né, e tal. Por quê? Porque lá o cara roubou, perdeu a mão. Né? Também como na parte ali da Arábia Saudita, né, a cultura deles são muito forte nessa questão de ética e princípios. Né? E aí, a gente traz aqui, por exemplo, as concessões, que teve atualmente atualização na concessão da CAGES aqui, né, Itauá, teve N pontos que a prefeitura teve que reavaliar porque a CAGES não estava cumprindo. Né? Mas é que tá. Né? As estatais, elas trazem aquela ideia de ontem demais do monopólio. Né? Não tem outra. O Jonathan falou do exemplo aqui que ele trouxe questão para as meninas. Vamos pegar os Correios, por exemplo. Quantos de nós não utilizamos os Correios e pagamos pelos Correios? Está entendendo?
E o Correios é excepcional, né, Jonathan? Assim, recebe direitinho, em dias, a embalagem não vem extraviada, né? Os colaboradores satisfeitos e tal, né? Não fazem greve. É uma beleza os Correios, na verdade. Por que eu falo dos Correios? Porque é o que está agora, né? Vamos aí atrás de privatizar os Correios, a Eletrobras, que era um das 5 que ano passado Paulo Guedes queria privatizar, mas não conseguiu por questões políticas, ideologias, vamos lá. Não é? Mas o Correios é um dos casos. E aí, qual o benefício e qual o malefício, um exemplo, né, dessa privatização? Deixando bem claro aqui que o meu posicionamento é muito parecido com o do Jonathan. Eu, como administrador, eu concordo que deve sim privatizar. Primeiro, por conta da ineficiência da gestão, né? Os administradores ou quem são presidentes, Excel, CEOs lá, não são capacitados para aquilo, geralmente é colocado por um político e vai beneficiar uma massa política, e a gente fala muito da questão, né, da divisão de classes e bababá, mas lá dentro da política é pior. Então, eu vou lá, sou presidente, aí coloco, né, o Jonathan, que é meu amigo, lá para administrar, o Jonathan é um técnico. Aí tem um rol aí de caras que trabalharam no exterior, com petróleo, né, com investimento internacional. Não vou botar não, vou botar o Jonathan. O Jonathan, né, ele é meu padrinho da Analisa, eu vou jogar ele lá. Né? Ou, o pior, para cobrir, né, toda a corrupção que anda por debaixo do pano. Então, assim, as estatais, no meu ver, elas não são eficazes porque elas não cumprem prazo, elas não trazem lucratividade para o país, pelo contrário, ela traz despesas. Se vocês forem pesquisar aí, a própria Petrobras, que é uma das mais bambambam nas ações, ela traz, ano após ano, bilhões em déficit. Que é isso? Eu vou lá no Tesouro Nacional, que vocês ainda vão estudar isso, é onde nós tivemos uma poupança, por exemplo, no Brasil, tira o dinheiro de lá para cobrir o prejuízo da Petrobras. É como se eu abrisse uma empresa, pessoal. Você abriu uma empresa porque você gosta de determinado segmento. Só que não tem demanda. Tá? Não tem demanda. Só que aí eu tenho outro emprego. Para abrir um negócio, eu tenho um emprego. Esse meu negócio, todo mês dá prejuízo e eu estou tirando dinheiro do meu salário para cobrir os gastos da minha empresa. E a lógica, como a gente estuda, tá? A empresa ela tem que ser autossuficiente. As estatais fogem disso? Não, as estatais elas têm que ser autossuficientes, ou seja, se manter pelo recurso próprio, não é? Que é criado pela própria estatal. Mas não funciona. Se você for estudar todas as estatais brasileiras, elas têm déficit. Que é isso? Elas comem dinheiro, elas não trazem receita para o país. E outra coisa, pior, né? E aí, como é que o Brasil vai arrecadar dinheiro para cumprir esse déficit? Imposto. Está saindo lá, né? Imposto. Tá? Imposto. O cúmulo do cúmulo, pessoal, é, por exemplo, você pagar taxa por um mesmo serviço 2 ou 3 vezes. Exemplo, CAGES. Você paga o imposto dentro dos seus tributos, seja ele imposto de renda, INSS, né, e outros que tem aí, para garantir o serviço coletivo, você já paga. Mas aí você vai ter uma conta de luz que você já pagou em outro imposto por serviço sanitário, saneamento básico, mas lá na conta de luz você ainda vai ter uma taxa por esgoto. Da água, né? Taxa por esgoto. Pô, eu não já pago imposto para... Tá entendendo a loucura que é o Brasil? Então, eu pago 2 vezes, a gente nunca se tocou, né, na conta de luz. Pô, já pago imposto, né, para questões gerais de benefícios da sociedade, e ainda pago outra taxa, né, por estar utilizando a água e o serviço que o Estado já deveria estar me dando. E aí é geral, pessoal, é dividido em geral, como o João falou. Eu tenho muitos serviços que eu nem uso, mas eu estou pagando imposto para sustentar aquele serviço. Então, por essas empresas serem ineficientes, vai ser cobrado mais imposto. Os impostos brasileiros não são baixos, são altos. E aí o que faz? Diminui a riqueza do país, consequentemente, nós começamos a ficar mais pobres. Tá bom?
Então, e outra coisa, né? Eu fiz assim, uma listinha aqui, por exemplo, das vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens, tem um bocado de coisa que eu já li, tá? Nas mensagens. Tá legal a aula hoje. Uma das desvantagens é que, realmente, após a venda da empresa, né? Da estatal, por exemplo, ela passa a ser privada. O governo ele deixa de ter autoridade sobre o gerenciamento, a organização. E aí vocês não sei se perguntaram aqui. Mas, professor, se caso do estatal ela ser privatizada, o que acontece com os servidores? Não é, John? O que acontece com os servidores públicos? Meu filho, é aquele negócio. A empresa é minha, eu sou o Estado. E aí o Tiago lançou uma proposta irresistível para mim e eu vendi para o Tiago. A empresa deixou de ser minha. Então, as decisões da empresa não são mais do Estado. Agora é do Tiago, empresário. Então, se o Tiago, porventura, olhando, rapaz, eu quero começar tudo zero. Vou demitir todo mundo. Ele pode fazer isso? Pode, empresa dele, ele comprou. Então, está do meu jeito. Ele comprou lá os Correios. Se quem comprou, seja a Amazon, que é o que está aí na disputa, ou a Magazine Luiza, está aí na disputa também, eles podem simplesmente demitir todo mundo e contratar de novo. Isso é ruim, isso é ponto negativo. Mas, se o governo for inteligente, ele vai botar uma cláusula lá no contrato, que ele mantenha pelo menos tanto por cento, ou geral, dos trabalhadores. Aí entraria, e eu creio que vai ser assim, entraria o papel do administrador de recursos humanos, que agora sim vai avaliar o desempenho desse colaborador. Ele não é mais funcionário público, ele não pode mais fazer corpo mole, ele não pode mais lhe tratar ruim na fila, tá? Ele vai ter que servir cafezinho, tá certo? Ele vai ter que te botar uma sombra, porque se você reclamar dele e essa avaliação de desempenho for ruim, ele é demitido. Tá entendendo? Então, acabou aquele negócio de mordomia. E aí vê um ponto positivo, né, Tiago? É isso, Ana Beatriz? É um ponto positivo. Tá? Essa questão da ineficiência, o próprio Paulo Guedes fala em livros. Né? Só que, porventura, eu já falei para vocês na aula passada, não sei o que está acontecendo, não sei se o Paulo Guedes está ficando gaga, mas está fazendo tudo ao contrário. Fica um debate aqui, Suzana. Tá? Então, o que pode acontecer? Pode ser questões políticas? Podem, né? Até onde ele tem liberdade. A gente sabe que o Brasil, ali o Congresso Nacional, ele é um enlaço de coisas. Tá? Então, uma das desvantagens que eu vejo é essa. O Jonathan falou aqui sobre a questão da redução de projetos sociais. Eu discordo plenamente, Jonathan. Porque, assim, vai depender muito das empresas, e o momento hoje, no mundo, é que aumente os projetos sociais. Se a Vale faz isso, tudo bem, a segmentação e tal, né? Mas em algum momento ela vai ter que converter isso. Então, as grandes empresas, por exemplo, a Amazon, por exemplo, ela tem vários projetos sociais no mundo. Né? E é uma questão lógica e inteligente da organização. Quando eu dou serviço social, né, para a comunidade, para a nação, eu reduzo imposto, eu reduzo saída, eu reduzo o passivo. Então, é inteligente fazer projeto social. Tá certo? Até, porventura, se eu for um investidor estrangeiro, eu quero criar uma marca, já que eu já estou entrando como invasor, estou roubando alguma coisa do país, né? E o que eu quero que vocês entendam que privatização, pessoal, o Jonathan falou, a Vale foi vendida a preço de banana. Beleza. Mas quanto ela estava custando por ano para o governo? Quanto ela estava custando, Jonathan? É outra coisa que a gente tem que perguntar. Ou pesquisar. Quanto ela estava custando? Será que o que o governo fez foi se livrar de um grande prejuízo anual, ano após ano? Tem uma aluna aqui externa. Eu acho que ela era lucrativa. Né? Tá querendo aqui participar. Né? Então, assim, mas cabe a se perguntar, né? E ver até que ponto ela era lucrativa, ela trazia prejuízo.
Né? Petrobras é uma empresa que nas ações, na Bolsa de Valores, ela é uma empresa que ela nunca vai desvalorizar. Enquanto existe petróleo, ela vai ser uma empresa que você pode comprar ação. Né? Mas quanto tempos aí atrás ela já trouxe prejuízo, o Brasil teve um déficit da Petrobras? Por roubo, né? Por corrupção, por desvio de lavagem de dinheiro. Né? Aí um ponto negativo, positivo da privatização também é essa questão. Vamos deixar de ter roubos envolvendo estatais por políticos corruptos. Né? E aí não vai ter mais essa desculpa. Ah, não sei o quê, tirar dinheiro da Petrobras, etc. Tal, tirar dinheiro do Tesouro Nacional. Certo? Então tem vários N's aqui que eu poderia falar muito tempo com vocês, pontos positivos e pontos negativos. Tá? Um ponto negativo, ponto positivo seria a geração de novos empregos, né? Com certeza, empresas com pessoas capacitadas e com eficiência melhor do que a do Estado. Tá? Porque o Estado brasileiro, por exemplo, a ineficiência natural, né? Por toda questão de amarras políticas, infelizmente, a gente fala assim achando graça, mas o Brasil em si, o Estado era ineficiente, ele não consegue, ele não tem como gerenciar, não consegue gerenciar, pessoal, nem as leis brasileiras, imagina as empresas. Tá? E aí, interessante, né? Minha esposa que tocou no negócio, ela fica debatendo aqui, né? Quase economista. Mas, por exemplo, teve uma maior manifestação legítima, muito bacana do SUS. Né? SUS, não sei o quê. Né? O SUS é do Brasil. Né? Viva o SUS. E blá, 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 blá. Porque teve uma polêmica aí de privatizar a saúde, né? No Brasil. Mas ele pergunta uma coisa. Quantas vezes você precisou da saúde do SUS e você foi mal atendido? Ou quantas vezes você precisou do exame do SUS e você conseguiu na mesma hora, em instantes? Em que ano, no Brasil, a saúde foi eficiente? Pessoal, é só questão de ideologia. Na verdade, o Brasil, infelizmente, hoje, isso afeta diretamente a economia. Né? Porque pensar do povo afeta a economia. Né? A metodologia do povo, aqueles problemas fundamentais, do que fazer, por que fazer, né? Indiretamente afeta a decisão do executivo, do legislativo. Tá? Então, assim, por exemplo, né? Quando é que a saúde brasileira foi eficiente, meu povo? Me diga aí. Quem aqui, a minha mãe precisou fazer um exame de coração, que era urgente, ela esperou 2 anos na fila. Ei, professor, Tá entendendo? Oi? tem aula de português agora. Maria. Pronto, é que a gente se empolga, né, nesse negócio. Então, assim, a gente não debateu o que a gente queria debater, né, mas, em geral, tá? Só para a gente concluir. As privatizações, elas têm seus prós e seus contras, mas, no meu ver, como humilde professor, né, que não sou economista, mas que dou economia para vocês, estudo um pouquinho e vejo noticiários nacionais e internacionais, a privatização ela não é ruim, tão ruim como o pessoal fala. Tá? Tem seus lados positivos e seus lados negativos. Obviamente, eu queria que você saísse aqui entendendo que a questão da privatização, o objetivo da privatização não é caixa. Né? Porque quando o Jonathan falou, foi vendido barato. Né? Com certeza, a Vale foi vendido barato. Mas a ideia aqui da privatização não é caixa, não é entrar dinheiro. Certo? Entrar dinheiro é a consequência. O objetivo da privatização é a eficiência econômica da nação. Tá? Eficiência econômica. Será que se eu vender os Correios, né? Qual o impacto vai ter naquele fluxo econômico? Trabalhador, empresa, consumo. Ser positivo ou ser negativo? Então, o caixa é interessante, entra dinheiro, né, para a nação, para se livrar de dívidas, né, para dar uma folgada, mas ele não é o princípio fundamental, tá, em olhar econômico. O caixa não dá venda. O princípio fundamental é responder aquelas perguntas e gerar eficiência econômica. Tá beleza?
Eu vou ler aqui os comentários, eu já despeço quem for para a aula, e aí quem ficar aqui, próximo a gente continua debatendo, tá bom? Sobre privatização. Peço que mandem aqui ou no grupo, pessoal, ideias da gente ver um pouquinho de aula e debater sobre isso no olhar econômico. Beleza? Mas no olhar econômico, a privatização ela não é ruim. Tá bom? Pelo contrário, interessantíssimo. Certo? Beleza? Aquele que faz economia, o Tiago voltando aqui, né? Isso também, para o país, aplicando o processo político. O Jonathan, a Beatriz botou assim, o Jonathan comentou que ao invés de propor distribuição de ABS, seria melhor a Bolsa ABS. A Beatriz colocou, de forma egoísta, eu preferiria receber o dinheiro, porque ao invés de comprar o absorvente, eu compraria muito brigadeiro. A Beatriz está mais aí não, né? Mas em famílias carentes, olha lá. Pois é, mas a distribuição desse dinheiro, Beatriz, o governo vai dar com a mão, mas vai resgatar com o outro de forma de imposto. Esse dinheiro não seria... a questão do Brasil, pessoal, teria que conseguir reduzir imposto. Só que quando eu falo em reduzir imposto, eu falo em mexer na máquina política. E a máquina política, Congresso, Executivo, infelizmente agora o jurídico, não é? São corruptos. Então eles precisam da máquina pública para ganhar mais dinheiro. Infelizmente. A única solução é mandar uma bomba ali, né, no Congresso Nacional, matar todo mundo e começar do zero. Ou então pegar o Brasil e a Índia, os índios de novo, e começar, né, do zero com pessoas honestas. Mas como isso não pode acontecer, tá, infelizmente vai ser muito difícil essa questão da redução de impostos. Vamos lá. Ana Beatriz, vi a matéria da televisão sobre as propostas de distribuição de absorventes, achei incrível. No caso, que o governo poderia fazer. Eu vi isso aí também. Eu não vi, tá? Mas eu vou dar uma analisada, certo, Ana Beatriz? Eu acharia melhor também a distribuição de absorventes. Beleza. Jonathan tocou em outro detalhe aqui, licitações, é complicado falar de licitações, que é outra fonte de novo, né? Mas interessante também. Mas ela já parou para pensar que a distribuição de absorvente vai aumentar ainda mais o imposto da saúde? Tudo que o governo dá, ele tira. Seria melhor talvez essa parceria do governo com algumas empresas. Isso, né, Ana Beatriz? Interessante que tivesse realmente essa parceria com empresas privadas. Tá bom? Pessoal, foi muito bacana. A gente teria muita coisa para falar aqui sobre o governo, sobre privatização, mas não deu. Fazer muitas reflexões dentro do fluxo econômico. Mas ficamos aqui, na próxima hora a gente começa, tá? Falando um pouquinho sobre privatização de novo e a gente vai para o conteúdo. A licitação que o Jonathan já saiu é a sugestão, Jonathan? Ou você só jogou aí no chat? Seria uma sugestão para a gente debater isso da economia? Não seria uma sugestão, tipo, para não dar dinheiro para as pessoas, tá ligado? Fazer um bolsa absorvente, fazer uma licitação para distribuir os absorventes da Entendi, iniciativa privada. Entendi. Infelizmente, a licitação era uma saída que hoje é uma saída corrupta. Né? Depois eu explico para vocês por quê. Sabe? Mas ela, sim, a ideia dela, Jonathan, né? E quem está aqui, né? Eu já liberar vocês para o Cleivan, a ideia dela é fantástica, se funcionasse na prática, mas não funciona. Tá bom? A corrupção, a roubo, a lavagem de dinheiro através da licitação. Até às vezes sabe já quem vai ganhar, né, na licitação, base de informação, e é complicado. Pessoal, é isso. Abraço. Vamos mandando sugestões para a próxima. É interessante que, por exemplo, privatização dependeria muito de conceitos. A gente já estaria bem avançado, mas deu para entender, não é? E assim, tá? Tem seus prós e seus contras. Mas pesando os prós, é melhor os prós, né? É melhor que os contras. Tá bom? O Brasil. O Brasil, tá? O Brasil não funciona trabalhar com estatais. Valeu, abraço, vamos lá para o português. E até o próximo debate. Desligou. Tu esqueceu de dizer a mais